Acho que está carregando. Começou a gravação, aham. Boa noite a todos e todas. A discussão do Diálogos Promere de hoje será sobre o nexo entre religião e raça. Islamofobia é uma forma de racismo? O Diálogo Promere, ele faz parte do Promere, que é o Programa de Mentoria para Estudantes de Relações Internacionais, que é uma atividade de extensão que visa a estruturação de uma rede de apoio para estudantes cotistas do curso de RI na construção de sua trajetória acadêmica na UFRGS. Dentro do Promere, nós desenvolvemos uma série de atividades, sendo uma delas o Diálogos Promere, que é um espaço criado para a discussão de textos que auxiliem na reflexão sobre o racismo na política mundial e na política externa brasileira, e sobre como a produção de conhecimento em relações internacionais é racializada. O encontro de hoje será ministrado pelo professor Dr. Bruno Mendelsky de Souza e mediado pela professora doutora Silvia Regina Ferraro. O professor Bruno Mendelsky é professor assistente do curso de Relações Internacionais da Universidade de Santa Cruz. É doutor em Relações Internacionais pelo Instituto de Relações Internacionais da UNB, da Universidade de Brasília. Foi Visiting Doctoral Student no Centre de Recherche Internationale da Sciences Po, de Paris, e no Department of Political Science and International Relations da Universidade de Istambul. A professora Silvia Ferraboli é professora adjunta no Departamento de Economia e Relações Internacionais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É doutora em Política e Estudos Internacionais pela Escola de Estudos Orientais Africanos da Universidade de Londres, coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Estudos Estratégicos Internacionais, do Núcleo de Pesquisa sobre as Relações Internacionais do Mundo Árabe, no PRIMA, e uma das coordenadoras do Programa de Mentoria para Estudantes de Relações Internacionais, o PROMER. Então, eu passo a palavra para a professora Silvia. Pode ser. A palavra que tu vai passar para mim, na verdade, é só para passar para o professor Bruno. Mas porque eu queria dizer aqui o que eu disse antes, quando estávamos, né, não estávamos gravando ainda, porque muitos alunos assistem só depois, né? Esse material que fica depositado na nossa página e que o Luca está organizando, e eu quero aproveitar, inclusive, para informar que o Luca está montando uma biblioteca para nós, uma biblioteca inteira só de textos sobre racismo e política internacional. E assim que estiver pronto, a gente vai fazer um programa sobre isso, a gente vai falar, vai divulgar, e vocês vão ter acesso, então, a esse material todinho que o Luca está organizando. E o que eu disse para o Bruno antes, vou repetir, é que eu venho acompanhando o trabalho dele há anos. Nós estudamos coisas parecidas, não são iguais, mas são parecidas, e que agora eu acho que é o primeiro momento que a gente tem a chance de sentar juntos para conversar, e sobre um tema que ele é um especialista, talvez deve ser no Brasil, na América do Sul, um dos únicos grandes especialistas nesse assunto, até onde eu entendi, a tese de doutorado dele é sobre isso. E enquanto eu sou uma leiga sobre esse assunto, mas alguém profundamente interessada em entender esse nexo entre religião e raça, e entender, por exemplo, talvez como um estudo de caso, se a islamofobia é uma forma de racismo. E agora que a gente está assistindo, né, a tomada de Cabul de novo pelos talibãs, recomeça toda aquela discussão sobre, a gente já começa a ver as chamadas na mídia falando sobre que agora esse movimento vai colocar o Islã de novo como grande organizador do país, e que isso necessariamente vai levar à opressão das mulheres. Então já se começa a fazer toda uma confusão entre nós, entre Talibã, Islã, gênero, opressão feminina. E claro, como para nós às vezes é muito difícil entender tudo isso, a gente acaba mais ou menos fazendo uma rápida conexão entre Islã, opressão, e principalmente tudo que é atrasado, tudo que é reacionário, tudo que é bárbaro. E eu acho que essa aula do professor Bruno vai nos ajudar a pensar se isso tem alguma coisa a ver com um tipo de racismo mesmo, ou se a gente deveria usar outro nome para nos referirmos a esse tipo de prática.
Então, Bruno, eu quero aprender hoje contigo. Eu tenho certeza que os alunos que estão aqui e os que vão assistir depois também querem. E eu agradeço mais uma vez a tua gentileza de ter aceito o nosso convite. Muito obrigada. Obrigado, professora Silvia. Vocês me ouvem bem? Conseguem me ouvir? Sim, dá para ouvir bem, Sim? professor. Ótimo. Então, boa tarde, né? Bom, aqui quase boa noite, né? A todos e a todas. Muitíssimo obrigado, professora Silvia e Luca, pelo convite. Quando eu recebi o primeiro e-mail, eu fiquei muito empolgado para poder conversar com vocês sobre esse tema. Eu acompanho da mesma forma, eu acho que o trabalho da professora Silvia, talvez há mais tempo, olha, pelo menos uma década, vejo a trajetória acadêmica dela, a própria trajetória pessoal dela, que é, enfim, pelo que eu acompanho, né, muito bonita. É uma trajetória de luta pelos direitos humanos, pela democracia. Eu te parabenizo, professora, pela tua trajetória, não só acadêmica, eu penso que é de excelência, mas também como de vida, como de própria inspiração. Então, eu quero inicialmente dizer que é uma alegria, uma honra estar participando dessa discussão no âmbito do Promere contigo. Estou muito ansioso também para te ouvir. E, enfim, a ideia é trazer algumas considerações sobre esse tema, o tema da islamofobia e também as suas intersecções com o racismo. Bom, eu dividi a minha fala, que é muito mais uma conversa, em três grandes partes, né? Eu vou, Luca, prometo, dar o melhor de mim para mim poder ficar no tempo, né? Inicialmente, eu vou trazer, sinteticamente, alguns pontos sobre o termo islamofobia, o que é islamofobia, tem alguma diferença para preconceito anti-islâmico, mussofobia, qual a sua intersecção com direitos humanos e com racismo? Eu vou tentar sinteticamente contextualizar vocês dessa discussão conceitual, que é muito importante. Depois, eu vou combinar essa aproximação conceitual inicial com dados práticos, com dados empíricos, né? Com muita alegria, eu vou compartilhar alguns achados da minha tese de doutorado, que foi sobre a islamofobia na França. Eu estudei a fundo o caso francês, e ainda que, obviamente, tenha suas especificidades, alguns padrões eles são similares dentro daquilo que a gente conhece como Europa Ocidental. Então, eu quero também trazer alguns dados práticos e, por fim, concluir destacando a questão da islamofobia e um ponto que eu penso que é central, que é a negação da visibilidade do Islã. Islamofobia como, sim, uma forma de racismo, mas também como um sentimento e uma prática que nega a existência, a visibilidade do Islã. Bom, conceitualmente, né, é importante dizer que, como não é muito estranho para as ciências sociais, para as ciências humanas, né, muitos conceitos eles são alvo de disputa, né? Não há um consenso entre os grandes especialistas, a islamofobia também é um deles, né? Em linhas gerais, tá, o que a islamofobia significa ou remete? Remete a um medo infundado, uma hostilidade e uma discriminação contra a religião do Islã e contra os indivíduos muçulmanos. E olha, com certeza, no mínimo 2 dezenas de termos análogos em língua inglesa, língua francesa e língua alemã, que eu tive mais familiaridade, que designam mais ou menos a mesma coisa, como muçulmofobia, anti-muçulmismo, anti-islamismo, racismo anti-muçulmano, né? Todos eles, o que eles têm em comum, né? Eles remetem a ações e discursos, ou seja, a islamofobia ela tem 2 dimensões, que é a ideológica, a discursiva e a prática.
E essa islamofobia, esse preconceito, essa violência, essa hostilidade contra os muçulmanos, ela é realizada tanto por indivíduos, sociedade civil organizada, empresas e também pelo poder público. Então, como pode parecer, e a ideia é essa, é complexo, porque, enfim, ela vai desde um sentimento de ódio até uma ação prática, empreendida contra um símbolo ou contra uma pessoa associada com o Islã. E isso pode ser executado por indivíduos no âmbito de empresas e também pelo poder público. Bom, opa, espera aí aqui. Só um instantinho. Pegando etimologicamente, né, o que a gente tem, né? Islamofobia. Então, se a gente for olhar por esse enfoque, né, o que quer dizer a fobia, né? É um medo irracional, é uma aversão persistente, né? Uma aversão persistente do quê? De quem? Do Islã. E aí isso é um dos grandes, esse é um subsídio que muitos críticos fazem do termo, que não se pode usar islamofobia porque etimologicamente, né, não é muito apurado, né? Porque trataria-se supostamente de um medo e um medo irracional, né? Só que alguns especialistas, como Allen, diz que a islamofobia ela vai justamente além, o termo vai além desse simples medo, e que a gente tem que entender essa fobia no sentido de como ela é construída. E é aí que vem a parte discursiva, a parte ideológica. A islamofobia, a fobia, ela é construída através de estereótipos, exageros e deturpações. Construída através de discursos hegemônicos muito presentes nos Estados Unidos e na Europa, especialmente na Europa. Então, a islamofobia ela é um processo ideológico. Esse ponto é fundamental. É um processo ideológico que vai se articular com a prática. Que processo ideológico é esse? O muçulmano e a muçulmana, eles são vistos como outros. Eles são vistos como alteridade, diferente de nós. E quem seria esse nós? Tradicionalmente, ou pelo menos os principais estudos ainda focam nesse nós sendo europeu, ocidental, da Europa Ocidental e dos Estados Unidos. Então, o muçulmano visto como diferente, como atrasado, como radical. É inevitável, quando a gente fala em representação dos muçulmanos, não remeter ao pensamento clássico do grande autor palestino Eduard Said, né, que vai nos brindar ainda no final dos anos 70 com a obra do Orientalismo, né, que ele justamente vai traçar as origens desse pensamento, dessa representação tradicional dos europeus perante os povos do norte da África e do Oriente Médio. Né? O que o Said vai constatar? Né? Que essa região, essas pessoas, né, especificamente o Islã, são associados com o fundamentalismo, são associados com o atraso, são associados com a opressão da mulher. Né? E, obviamente, né, esse pensamento ele vinha muito a calhar com os discursos que buscavam o quê? Legitimar o poder imperialista, neocolonialista das potências da Europa, especialmente ali no final do século XVIII, início do século XIX, desculpa, início do século XX. E o que a gente vai ter? Que mais recentemente, especialmente a partir do 11 de setembro, esse pensamento ele foi revigorado, acrescentando também a questão do terrorismo. Sabe? Então, também acrescentando que, reduzindo os homens a radicais, terroristas, fundamentalistas religiosos, e as mulheres num papel de subjugação total em relação a esses homens. E o que é importante dizer que o orientalismo é uma conduta histórica na Europa e ele vai ser revigorado com essa perspectiva do terrorismo a partir do 11 de setembro. Bom, como eu comentei, não há consenso sobre uma única definição de islamofobia, há muita crítica, né, especialmente
Dentro da academia francesa, um autor importante, o Gilles Capel, ele se posiciona contra o termo, né? Ele vai dizer que, tu usando a expressão islamofobia, tu impede críticas à religião e acaba automaticamente colocando os muçulmanos e muçulmanas como vítimas, né? E, enfim, é importante também contextualizar que, especialmente na Europa Ocidental e na França, né, há um sentimento de laicidade muito forte, que engloba a maioria da população. Então, historicamente, na França, a religião cristã, ela é muito. O catolicismo é muito criticado, isso é visto como normal. Isso acaba muitas vezes se chocando com uma visão um pouco mais conservadora em relação à religião. Só que, de acordo com uma perspectiva que pelo menos eu adoto, baseada em autores como Bleish, né, criticar o Islã não é islamofobia. A não ser que essa crítica ela seja fixa, que ela seja inequívoca, e que essas visões negativas elas sejam imutáveis e indiscriminadas, que tu generalize essa crítica. Então a questão não é tu criticar. A crítica à religião, ela é possível, pelo menos dentro da nossa tradição, aqui nós que eu digo, enfim, da América Latina, da Europa, dos Estados Unidos, isso é razoável, mas o que não pode é um reducionismo, usar de estereótipos para construir essa religião como inferior. Isso sim é islamofobia. A perspectiva que eu adoto, que eu adotei na minha tese, é a perspectiva do Blechner. O que é islamofobia? São atitudes e emoções negativas indiscriminadas. Vejam, indiscriminadas, dirigidas à religião do Islã e aos muçulmanos, né? Então, tentando, dentro da possibilidade do tempo, passar uma ideia do que se entende como islamofobia, né? Enfim, há uma discussão, inclusive, num dos textos que eu passei para vocês, numa coletânea da Routledge de 2019, né? Um dos autores diz, né, que, bom, desde que começou a se falar em islamofobia a partir do final dos anos 90, né, nós já temos o quê? Nós temos mais de 2 décadas, né, falando sobre isso, e que muitas vezes essa discussão conceitual ela acaba impedindo que se veja o problema, que é a islamofobia. A islamofobia tem que ser entendida como um ataque aos muçulmanos, à sua religião, e nesse sentido tem que ser tipificada na forma da lei. Essa é a grande questão. Então, nesse sentido, eu trago algumas definições para a gente poder avançar um pouco nessa nossa conceituação inicial de islamofobia, né? Por exemplo, o Conselho da Europa vai dizer que, independentemente se ela tomar formas diárias de racismo, discriminação ou formas mais violentas, a islamofobia é uma violação dos direitos humanos e uma ameaça à coesão nacional. Esse é um conceito que eu trabalho, né? Islamofobia como violação aos direitos humanos, islamofobia como um ataque às liberdades individuais dos muçulmanos, né? E pegando aqui, enfim, dentro de uma visão que obviamente está sujeita a críticas, uma visão liberal, baseada na própria Declaração Universal de Direitos Humanos, que remete, enfim, no final das contas até o Locke, né? A gente tem o quê? Quais são essas liberdades? O direito à vida, ao tratamento igualitário, à liberdade e à propriedade, né? E os meus achados da pesquisa vão dizer que a islamofobia, especialmente no caso francês, ela ataca as liberdades individuais dos muçulmanos, e por isso ela é uma ação iliberal e uma afronta aos direitos humanos. Trazendo aqui também uma visão da Organização para a Cooperação Islâmica, um pouco mais recente, a islamofobia é uma forma contemporânea de racismo e xenofobia, motivada por um infundado medo, desconfiança e ódio dos muçulmanos e do Islã. E olha que interessante, ao contrário do racismo e da xenofobia clássica, enfim, o racismo tradicional baseado em visões deturpadas de ordem biológica, de cor, e xenofobia muito associado à questão da nacionalidade,
a islamofobia é essencialmente baseada na estigmatização de uma religião e de seus seguidores. Então, nesse sentido, e aí eu já respondo a pergunta, a interrogação da palestra, sim, a islamofobia é uma forma de racismo. Por quê? Porque ela não se atém somente à religião. Mas a islamofobia, ela também se atenta a tradições culturais e experiências étnicas e também a aparência física dos indivíduos, dos homens e das mulheres, né? Incluindo, mas não somente, mas de forma importante também a vestimenta. E aí vem a questão da visualização, da visibilidade, desculpa, do Islã, que é um elemento muito importante. Então, nesse sentido, a islamofobia, assim como o racismo, ela opera, ela atua, ela discrimina baseada em atributos físicos. E qual é um outro ponto que eu penso que é muito importante? Tu restringir, ou melhor, ou tu conceber esse fenômeno, a islamofobia, apenas uma questão da religião, tu acaba o quê? Tu acaba blindando, dando desculpa para os indivíduos que, ao praticarem atos claramente islamofóbicos, eles sustentam que estão atacando crenças e não pessoas. E aí vem um fenômeno muito interessante, acontece na Europa, acontece no Brasil, mas com outro sentido, de usar a liberdade de expressão para ter um escudo para tu poder realizar atos de discriminação e discursos de ódio. Então, no momento que tu coloca a islamofobia como racismo, tu também acaba desnudando essas pessoas que estão ali praticando atos racistas e não somente fazendo críticas a uma religião. Então, dessa forma, essa separação entre raça e religião é fundamental para a legitimação da islamofobia. O que a gente advoga é que elas têm que ser vistas de forma conjunta. Por quê? Porque atualmente, felizmente, o racismo ele é inaceitável. Ou pelo menos os grupos abertamente racistas são muito minoritários. Né? Não é mais. Inclusive, se a gente for analisar, no caso francês, organizações tradicionalmente racistas, antissemita, como a Reunião Nacional, antigamente a Frente Nacional da Marine Le Pen, não fala abertamente de racismo, mas diz o quê? Que as críticas legitimam seus atos contra os muçulmanos a partir da liberdade de expressão, porque sabe que o racismo não é mais aceito como era antigamente. Então, essa seria a primeira parte da nossa conversa, que é traçar alguns norteadores para a gente poder compreender essa ideia de islamofobia. Então, como ações e atos indiscriminados contra os muçulmanos e contra a sua religião. Esses atos, eles são violações de direitos humanos desses indivíduos, seja em âmbito pessoal ou coletivo, e também uma forma de racismo. Certo? Dito isso, eu penso que a gente pode avançar, e um ponto que eu penso que é muito importante e que às vezes se perde, é que, enfim, se vocês procurarem discussões terminológicas sobre islamofobia, especialmente em língua inglesa, nossa, vai chover artigos, né? Tem muita coisa nesse sentido. Mas muitas vezes se esquece de investigar a islamofobia na ponta, a islamofobia na prática. Aí, nesse sentido, o que eu proponho para vocês? Eu quero compartilhar aqui uma conceituação que eu desenvolvi na minha tese para encaixar uma grande conceituação em 4 grandes categorias para investigar todos os atos islamofóbicos. Né? Essa classificação eu me baseei na metodologia da ONG britânica Tell Mama. Né? Então, a gente pode dividir ou ver a islamofobia a partir de atos físicos interpessoais. 1. Ameaças, agressões verbais e manifestações islamofóbicas, discriminações e ataques à propriedade
de muçulmanos. Eu gostaria de falar um pouco sobre cada um, até para dar exemplos práticos, né, do que viria a ser essa islamofobia. Então, ataques físicos interpessoais, o que são? São, como o próprio nome diz, são agressões contra indivíduos devido à sua, olha que interessante, identidade muçulmana percebida. Então, socos, empurrões, cuspidas, arremessos de objetos e, muito interessante, merece uma atenção especial, falar depois, tentativas de remoção do véu. Então, eu compilei, baseado nos dados da OCDE e também da CIF, que é uma organização muçulmana, coletivo contra a islamofobia na França, que eu tive a oportunidade de visitar e conversar com eles. Eles fazem a compilação dos dados islamofóbicos e no caso da OCDE, se baseiam em dados do governo. Compilei os dois e dentro do período de disponibilidade, 2005, 2011, 2016, 2018, quem foram os alvos de ataques na França? Ataques físicos que sofreram islamofobia. Olha que interessante. 75% eram mulheres. E também havia casais, e nesses casais as mulheres usavam véu. O que isso quer dizer? Que, aprofundando ainda mais o dado, 60% das vítimas de agressões físicas na França, nesse período aqui, ou vestiam o hijab, que é ali o véu que deixa o rosto à mostra ali na cor branca, ou o niqab, que é um tipo mais conservador, que deixa apenas os olhos à mostra, ilustrado ali pela imagem no véu cinza e preto. Então, 60% das vítimas usavam o véu ou niqab. Ou seja, então, a gente percebe, e os dados depois vão corroborar isso, né, que o hijab, o véu, é um grande marcador da diferença da alteridade muçulmana. E outro dado interessante, o que eu vi? Qual era a agressão física mais comum? 1/5 era a tentativa de remoção forçada do véu, o que é um ato, e eu também trabalho na minha tese a questão do iliberalismo, não, acho que não é o ponto aqui, mas enfim, ele é um ato duplamente iliberal, porque tu tá ali atacando fisicamente uma pessoa e também tu tá demonstrando toda a sua intolerância à liberdade de religião dela de poder usar isso, né? Então trata-se de um ato extremo, horroroso, mas que também denota, e também, enfim, a gente tem origens desde o colonialismo, naquela coisa da construção fantasiosa do homem branco, europeu, como salvador, como aquele que está ali libertando as mulheres, tirando o véu delas, libertando as mulheres, né? Então, é muito interessante porque nesse próprio ato a gente vê essa intersecção entre uma ideologia, entre as visões ideológicas da islamofobia, que constrói os muçulmanos como inferiores e como opressores das mulheres, com um ato de violência física. Depois, a gente tem o quê? Ameaças, agressões verbais e manifestações públicas islamofóbicas, né? Então, ameaças, então enviar uma carta, um e-mail, insultos, pessoas sendo xingadas na rua, discursos de ódio. Então, trazendo os dados da França, quais que são esses tipos, né? 21% comentários depreciativos. Depois, ameaças, 9%. Manifestações públicas, pedidos de fechamento de mesquitas, 17%. Insultos, 14%. Então, vejam que é bem variado esse tipo de ato islamofóbico, né? Por exemplo, dentro das manifestações públicas, o que seria uma manifestação pública islamofóbica? Então, trago aqui um exemplo que ocorreu na cidade de Lyon, em torno de 10 anos atrás. Então, um protesto de um grupo radical, jovens identitários, né, contra a venda de comida halal em um restaurante, né? Então, contextualizando, né, enfim, boa parte dos muçulmanos, eles aderem à ideia de alimento halal, que, enfim, que é toda uma série de certificações de como o alimento deve ser
produzido e como ele deve ser consumido, né? Entre essas determinações está a de não comer carne de porco e não ingerir bebida alcoólica, mas também se refere ao modo como o animal deve ser morto, ele não pode sentir dor, etc. Né? Então, porque é uma manifestação de intolerância contra a venda desse tipo de alimento. Também trazendo aqui de forma mais prática, eu estou com essa preocupação de não ficar só na discussão conceitual, mas que vocês consigam visualizar o que é um ataque, uma ação islamofóbica. Né? Insultos. O que seria um insulto islamofóbico? Por exemplo, aqui trago de um relato registrado, né? Perguntando para uma mulher, né? Por que você está vestido assim? Você é uma mulher bomba? Ou então, um ato de zombaria, atitudes respeitosas como risadas em relação à fé islâmica, comentários depreciativos. Por exemplo, é um panfleto que circulou em Paris, né? Comer comida halal é pagar imposto terrorista. Ameaças. Então, como ocorreu numa pichação, deixe nosso solo o máximo que puder. Escolham mala ou caixão. E também, veja, nesse ponto também a gente vai avançar, mas também está claro uma intersecção da islamofobia também com a xenofobia, né? Com o ódio e intolerância aos estrangeiros. Comportamento agressivo. O que seria um comportamento agressivo? Que poderia se encaixar como islamofobia? Por exemplo, houve um relato de uma muçulmana que estava rezando, agora não me recordo, acho que numa universidade, no seu quarto, numa escola, desculpa, e ela teve seu tapete de oração pisado, seu Alcorão confiscado. Isso é um comportamento agressivo. E por fim, vários tipos de assédio, como, por exemplo, boatos contra um funcionário acusado, sem nenhum embasamento, de financiar e ser apoiador da Al-Qaeda. Certo? Depois nós temos também as discriminações. Deixa eu dar tomar uma aguinha aqui, eu sei que deve ter sido bastante informação, então até para vocês darem uma respirada. Bom, discriminações também e diria que é a parte mais recorrente da islamofobia. O que é uma discriminação nesse contexto? É a negação de acesso a serviços ou bens ou um tratamento desfavorável devido à percepção da identidade ou crença muçulmana. Na prática, na empiria, o que a gente tem? Um pouco mais de 1/3 dos tipos de discriminação que os dados permitiram mapear na França foram, olha que interessante, exclusão ou negação de acesso a bem e serviço por causa do véu. Ou seja, como por exemplo aqui nessa imagem, né, um caso muito comum de mães que, enfim, são impedidas de acompanhar os seus filhos em viagens ou passeios escolares, vão no museu, são impedidas de acompanhar os seus filhos, por quê? Porque elas estão usando o véu. Um outro caso muito comum, exigência de remoção do véu para acesso a bem e serviço. Por exemplo, há muitos casos de casais que, enfim, estão lá no cartório, na França, para registrar a sua união e o tabelião, a pessoa que está lá formalizando, o funcionário público, diz, olha, eu só vou formalizar se a mulher tirar o hijab, se tirar o véu. Sabe? Ou então um tratamento desfavorável, discriminatório, por ser muçulmano. Então isso é discriminação. E olha que interessante também conseguir compilar os dados, né? Onde que ocorrem essas discriminações na França? Né? Ambiente de trabalho e no serviço público. Esse é um dado muito preocupante, que a islamofobia na França ela é boa parte executada por agentes públicos. Também ambiente acadêmico profissional, negação de acesso a atividades escolares para mães, ou, por exemplo, obrigação de filhos muçulmanos de ingerirem comida não halal, por exemplo. E, por fim, a gente tem os danos à propriedade, que, junto com as agressões físicas, são os mais visíveis. Eu diria que o dano à propriedade ele é ainda mais visível porque, enfim, a propriedade vandalizada, a mesquita destruída, ela fica visível, né? Então, o que a gente está falando? A gente está falando de um dano ou uma profanação de propriedade muçulmana. Geralmente, ataques a mesquitas ou salas de oração,
empresas de muçulmanos, como, por exemplo, estabelecimentos, açougues halal e residências. Então, quais foram tipos de dano à propriedade? Veja, 25% vandalismo ou profanação, especialmente de cemitérios, incêndios e depois pichações. E olha que interessante, dentro do vandalismo e das pichações, né, há menções à extrema-direita, envolve 14%. Da mesma forma que profanação com um ato de extrema intolerância, que é, por exemplo, tu jogar pedaços de porco, de javali, em frente à mesquita ou cemitérios, né? Por que isso, né? Porque são animais que, enfim, seguindo uma parte uma interpretação da doutrina islâmica, os muçulmanos não podem ingerir, né? Então é um ato de extrema intolerância, porque tu tá ali não concordando com esse tipo de hábito, né? Então acaba sendo muito chocante ver muitas mesquitas com pedaços de cabeças de animais na frente. Por exemplo, trago aqui muito triste, muito impactante, né? Um vandalismo numa mesquita francesa, né? Então, o que a gente vê a partir dessa imagem, né? Que a islamofobia ela abarca as dimensões de racismo e de xenofobia. E essas dimensões vão se alimentando, né? Porque todas centram-se na construção da diferença, da construção da alteridade muçulmana. Então, por exemplo, ali escrito mais à direita, França para os franceses, né? É uma expressão islamofóbica, né? Mas que está no contexto, desculpa, xenófoba, mas que está no contexto da islamofobia. Porque esse outro, ele é um outro identificado, é um outro muçulmano, né? Ou, por exemplo, mais no centro e mais à esquerda, né? A gente tem o quê? Menções à extrema-direita, né? Então a gente tem ali White Power, menções a Hitler e a própria suástica, né? Ou seja, então esse próprio racismo dessa extrema-direita ele vai se ressignificando e agora atuando sobre os muçulmanos. Então, essa imagem é muito forte, mas também é muito simbólica, né? De toda essa intolerância contra os muçulmanos que a gente chama de islamofobia. Aqui, de modo mais geral, eu quero trazer alguns dados que eu consegui compilar na minha pesquisa, né? Envolvendo esses 4 tipos de atos islamofóbicos, né? Então, os ataques físicos, o dano à propriedade, as discriminações e as agressões, manifestações islamofóbicas, né? Olha que interessante. Quase 3/4, quase 75% dos atos islamofóbicos ocorridos na França entre 2005 e 2018 são de discriminações. 15% ameaças, agressões verbais e manifestações islamofóbicas. E vejam, né? Atos diretos contra indivíduos, apenas 5%. E dano à propriedade, também muito visível, 7%. Então, o que isso quer dizer? Depois eu vou retomar nas considerações finais, né? A islamofobia ela também tem esse aspecto muitas vezes sutil de uma discriminação no dia a dia que não se percebe. Quanto que um ato físico extremo, mas mais visível, ele representa pouco dentro da porcentagem. Bom, meus caros e minhas caras, vou ver aqui no meu cronômetro 33 minutos, então estamos tranquilos, né? Agora, então, a gente falou de, enfim, obviamente, brevemente, algumas questões conceituais, que eu quero muito ouvir a professora Silvia e os demais presentes para a gente discutir, umas questões conceituais da islamofobia, pois vimos a sua materialização na prática, usando como exemplo o caso empírico francês, e agora eu quero trazer algumas considerações finais, né, de certa forma mesclando essa ideia conceitual de islamofobia como violação aos direitos humanos e como uma manifestação do racismo com a sua parte prática, né? Então, o que eu pude constatar na minha pesquisa, né? Que o véu islâmico, seja ele o hijab, o niqab, a burca, que enfim é o modo mais conservador, que é muito associado
e surge na região do Afeganistão e do Paquistão, que a gente está vendo agora, enfim, foi retomado pelo Talibã, mas que na Europa são raríssimos o número das mulheres que usam. O próprio burkini, uma polêmica muito grande na França. O que é o burkini? Como se fosse a transposição dessa vestimenta de modéstia do véu para um traje de banho, né, que deixa à mostra somente o rosto da mulher, né? Então, o véu, seja na sua forma de trajes comuns ou de banho, né, é o grande marcador da diferença muçulmana, né? Por quê? Aí o que os dados eles vão nos dizer no caso da França? Olha que interessante, 60% das vítimas de agressões físicas eram mulheres usando algum tipo de véu. 70% das ocorrências de discriminação eram mulheres usando algum tipo de véu. E 84% dos casos de agressões verbais, insultos, foram de mulheres usando o véu. Ou seja, então o que a gente tem? Além da islamofobia como violação aos direitos humanos e como racismo, ela possui um inescapável marcador de gênero. Ela é uma violência de gênero, porque a grande maioria dos indivíduos dessa fé que sofre com esse tipo de agressão são mulheres. Então isso é muito importante. Então a islamofobia tem esse componente de gênero muito, muito forte. Também nós temos que, além do véu, a mesquita, o local de oração principal, coletiva dos muçulmanos, né, é outro importante marcador dessa alteridade, dessa diferença que é construída retoricamente e que é exercida de forma prática, né? Por quê? No nosso caso francês, a gente viu que, vejam, 66%, 2/3 dos ataques foram ou salas de oração ou foram mesquitas, né? E o que elas têm em comum? São muito visíveis. Uma mesquita, pela sua arquitetura, enfim, pela própria questão dos minaretes, que é a torre que muitas vezes tem ali um alto-falante chamado a oração, ela é muito visível. Então trago aqui mais um exemplo de vandalismo, de dano à propriedade, né? Então uma pichação, né? Não a islamofobia, viva o rei. Então, por quê? Porque a mesquita é um símbolo muito presente, muito visível dos muçulmanos, né? Assim como o véu. E aí nos leva a algumas constatações, meus caros e minhas caras. A islamofobia como racismo. É a constatação de que a discriminação ela é direcionada contra a visibilidade e a aparência muçulmana. Então, quem são atacados? Por que as mulheres são atacadas? Por além de uma questão de machismo, de gênero, porque elas com o hijab elas são facilmente identificadas como muçulmanas, né? Lógico, há a questão da barba em relação aos homens, que também é perceptível, mas nem todos os muçulmanos usam barba, e nem, quer dizer, não é um símbolo tão visível como, por exemplo, o hijab, como o véu ou o niqab, né? Então, os dados, eles corroboram isso, né? A maioria dos alvos, eles dispõem de traços físicos, de aparência física do Islã. Por isso, a islamofobia é uma forma de racismo contemporâneo, né? O véu e a mesquita, né? E o que é muito interessante, nos relatos que eu vi, e deixa eu fazer a conta para não mentir para vocês, nessa coletânea de dados islamofóbicos, especialmente pelo coletivo contra a islamofobia na França, eles identificavam a data e o que ocorreu, né? Então, mesquita vandalizada com frases fora Islã, ou mulher xingada na rua, tire seu hijab, sua, parará. Aí usava uma palavra de baixo calão. Tinha toda essa descrição. Eu devo ter analisado, olha, em torno de 700 desses relatos, né? E
era comum, eventualmente, pessoas que não eram muçulmanos, né, também serem atacados. Por exemplo, o que ocorre frequente, isso ocorre até mais na Inglaterra, que tem uma comunidade Sikh maior do que a francesa. Muitos Sikhs, né, que usavam os turbantes, eles eram atacados. Por quê? Porque confundiam eles com muçulmanos. Ou então árabes, muitas vezes a própria questão do tom da pele, enfim, o sobrenome, o nome. Mas existem muitos árabes que não são muçulmanos, são cristãos. O próprio Eduardo Said, grande intelectual, não era muçulmano. Muitos são judeus, enfim. Mas eles são atacados por quê? Porque eles parecem muçulmanos. E esse, para mim, é o ponto que ajuda nós a entender essa questão do racismo, né? Porque daí está vinculado à aparência física, aos atributos, à experiência étnico-cultural. Então, porque as pessoas elas são atacadas porque elas parecem muçulmanos. Olha que interessante. Então, por fim, a islamofobia ela gera a racialização do Islã, estereotipando, estigmatizando, num fenômeno que, lógico, guardado as suas construções históricas, mas se a gente pudesse fazer um paralelo, a gente pode fazer um paralelo com a questão do racismo contra os judeus, o antissemitismo, né? Que vê não só a religião judaica, mas também toda a experiência étnica, o vestir, toda a tradição histórica dessa matriz religiosa. Então, dessa forma, eu quero encerrar a minha essa breve exposição, né, destacando que sim, a islamofobia é uma forma de racismo, é um crime que tem que ser combatido porque ataca os direitos humanos, ataca as liberdades individuais e coletivas dos muçulmanos. Essa islamofobia ela é construída a partir de um pensamento hegemônico que muitas vezes ele é hegemônico no sentido de a maior parte da sua população concordar com ele, que estigmatiza os muçulmanos, que tem origem lá no colonialismo, que associa os muçulmanos com terroristas e com uma violação de gênero, com uma opressão de gênero. É isso. Muitíssimo obrigado a todos e a todas. Agradeço demais ao Luca e à professora Silva Feraboli pelo convite. Estou muito contente. Enfim, quero muito ouvir vocês. Muito obrigado. Nossa, a gente que te agradece, professor Bruno. Nossa, foi ótimo. Entendi agora por que a islamofobia é uma forma de racismo. Agora eu entendi. Agora faz sentido. E o mais importante, eu acho que para nós que estamos aqui em discutir as questões ligadas à raça, política brasileira, política externa brasileira e política mundial, é a gente pensar o racismo também como algo desvinculado, ou não necessariamente vinculado à experiência negra no Brasil. Porque a gente tem essa questão muito forte conosco, né? De que a gente acaba enxergando o racismo como uma experiência às vezes até exclusiva dos negros. E é importante a gente pensar, quando a gente pensa a islamofobia como uma forma de racismo, a gente dá um salto intelectual e pensa, nós nos irmanamos com outros povos que também sofrem na pele a experiência do racismo, e a gente, a partir daí, então, pode começar a escapar dessa armadilha que às vezes a gente cai, de ver um muçulmano como outro, também, nós também vemos ele como outro, e começar a vê-lo como parte de nós, como iguais a nós, porque enfrentam também no seu dia a dia os problemas vinculados à raça que a gente enfrenta. Aqui eu estou falando a gente, embora eu não... Sabe que às vezes é super difícil fazer isso, porque é óbvio, né? Ao mesmo tempo que a gente se apropria de um discurso, tem que cuidar, porque a gente pode estar se apropriando de uma experiência que não é nossa, né? Eu tenho consciência disso.
mas eu acabo ficando tão envolvida com essas questões, porque a questão do racismo, para mim, é uma das coisas mais mobilizadoras da minha vida, que eu acabo dizendo nós. Embora eu queria só que vocês que estão assistindo entendessem que eu respeito a diferença de experiências. A minha experiência é intelectual como nós. Eu não vivo essa experiência, né? Eu não experimento ela. A não ser quando tu chega no aeroporto nos Estados Unidos com o passaporte brasileiro. Aí a gente percebe uma outra forma, né? um outro tipo de experiência, que é a experiência de tu ver as pessoas te vendo também como outro. É aí que tu te depara, né, com a situação que tu pensa que tu é igual, mas tu não é. A tua alteridade como brasileiro, como povo escuro, é rapidamente lembrada pelos oficiais de imigração. Então, eu acho que é importante ter isso em mente. Mas eu tenho várias perguntas para fazer, estou pronta, mas eu acho que a gente podia deixar os alunos que estão aqui nos acompanhando, talvez, abrirem a sessão de perguntas, e a Franciele, que está aqui sempre com a gente, está auxiliando muito no desenvolvimento do Promério. Eu te agradeço muito, Franciele, está aí na luta com a gente desde o iniciozinho do Promério, e fiquem à vontade, façam as perguntas de vocês, talvez vamos fazer 3 perguntas de uma vez só, e aí o professor Bruno responde. Quem é que gostaria de começar? Eu posso deixar a minha pergunta aqui, daí a outra pessoa pergunta. Eu que agradeço, quanto tempo eu não te via, professora, tudo bem? Eu queria saber, assim, na opinião do Bruno, para além da questão cultural, assim, qual que é a maior dificuldade, assim, da gente enquanto ocidentais, assim, querer entender, se aprofundar mais nesse debate, assim, sabe, do Oriente, porque eu vejo que parece que são 2 mundos, mas depois, agora que tu explicou tudo direitinho, a gente percebe quão próximo não igual, mas próximo da situação brasileira, né? Então, eu queria saber, assim, na tua opinião, para além da questão cultural, por que a gente aqui, enquanto América Latina ou ocidentais, temos tanta dificuldade em querer entender e se aprofundar nesse assunto que é tão próximo assim da gente. Eu também tenho uma pergunta, professor. Eu não sei, professora Silvia, eu leio a pergunta do chat, pode ser? Pode. Tá. A Paola perguntou se na França o sistema de educação ele contribui para que haja um preconceito contra os muçulmanos, ou se a escola é um lugar de desconstrução e pluralidade. E eu também aproveito a minha pergunta, envolve um pouco a França também, se a gente pode considerar a política do governo francês, não vou falar política de Estado, mas a política do atual governo, como uma política islamofóbica, porque ela é muito violenta contra os islâmicos dentro do território, né? E fora do território francês também, né? Eu acho que a política externa francesa, a gente pode entender ela como uma política islamofóbica. Tu achou que era pergunta bobinha, Bruno? Porque, são estudantes de graduação. Não, que nada. Não, o pessoal aqui está preparado para o debate. Não, Excelente muito bom. as perguntas, né? Também quero saber. Não, excelente. Eu vou começar pelos estudantes, professor, e depois eu quero comentar já as tuas primeiras observações, tá? Agradeço muito a todos e a todas que assistiram. Vou começar com a Franciele. Olha, Franciele, eu diria assim, ó, que talvez a maior dificuldade seja porque o primeiro passo, penso eu, né, para tu combater, compreender e aceitar a diferença é tu estar junto com ela. O que eu vejo, né, por exemplo, no caso do Islã, né, pro Rio Grande do Sul, né, enfim, falo aqui de Porto Alegre, né, a comunidade muçulmana ela é pequena, então as pessoas não conhecem. As pessoas não conhecem os muçulmanos. Aí eu vou te dar um exemplo assim prático, tá? A minha mãe, tá? Quando a minha mãe foi me visitar na Turquia,
ela ficava assim, olhava as mulheres com o véu e ficava encantada, sabe? Ela ficava meio perdida, ela não entendia, ela queria tocar, ela queria falar, sabe? Mas por quê? Porque as pessoas não estão acostumadas. A maior parte das pessoas, enfim, elas não têm esse contato com a religião, com o modo de vida que é diferente. Mas ele é construído para se destacar as diferenças. Eu sempre digo, tu tem que buscar ver as semelhanças e não as diferenças, né? Eu tive uma experiência que para mim foi fantástica na Turquia. Eu tive contato com gente do mundo inteiro. Eu dividi o quarto com um cara da Eslováquia e um cara da Gâmbia. E o cara da Gâmbia, ele era um muçulmano, ele fazia as orações dele, assim, ó, e foi genial, foi fantástico eu poder, sabe, todo dia convivendo com ele, com gente da Palestina, da Argélia, do Irã, da Mongólia. E aí tu vai vendo, assim, que é muito mais coisas em comum do que coisas diferentes. E aí tu vê o uso político das diferenças. Esse é um outro detalhe, né? Tentando te responder, tu perguntou a maior dificuldade sobre o debate, eu acho que há um discurso hegemônico que ele é, em parte, reproduzido pela grande mídia, que constrói o muçulmano, a muçulmana, os países do Oriente Médio como um lugar de desgraça, um lugar de terrorismo. Por exemplo, tá o Afeganistão. Quando é que se fala em Afeganistão na imprensa? Quando dá uma coisa ruim, né? Quando dá merda, né? Quando dá algum problema, né? Aí eu tento fazer um paralelo, pode ser um pouco forçado, mas enfim, pega o caso da Alemanha, tá? Tem infelizmente, uma porcentagem pequena de neonazistas. Imagina se tu na TV, quando falasse da Alemanha, se houvesse notícia de neonazista. Quando fala da Alemanha, fala em neonazista. O tempo inteiro. Não estou dizendo que daí as pessoas vão achar que só tem neonazista na Alemanha, mas eu quero dizer que a imprensa como um todo, ela tem um papel nisso. O grande discurso, ele é o quê? De desconfiança dos muçulmanos. E aí, qual foi o grande problema, né? Se associou muito a religião islâmica à violência do terrorismo, sabe? Então, eu me lembro que quando eu fui para a Turquia, todo mundo falava, mas não vai sofrer um atentado, não vão te explodir lá, sabe? Então, tipo, há um grande desconhecimento. Então, tentando te responder sinteticamente, né? Eu acho que tu tem que se aproximar com as pessoas, conversar com elas e ver como pessoas, homens e mulheres, ou como quer que se percebam. Essa é a grande... Por exemplo, eu tenho uma amiga muçulmana que, em geral, eles não bebem, que bebe mais cerveja que eu. Que no bar a gente ficava bêbado, a mulher bebia mais que eu achava impressionante. Mas tinha amigas minhas muçulmanas que eu não podia encostar, mas eu respeitava. Então, tinha amigas minhas muçulmanas que iam de biquíni pra praia, tinha umas que eu não encostava, tinha umas que bebiam mais que eu. É muito variado. Assim como tem os cristãos católicos, sei lá, que vão na missa, aí tem os mais conservadores. Então, esse é um elemento, já respondo a outra pergunta, da islamofobia, né? Que é tu colocar todos os muçulmanos como se fosse uma coisa só. Mas são muito diferentes. Tem muita variedade. A própria Turquia, onde eu morei, ela segue uma vertente um pouco mais, vamos colocar assim, não tão radical que nem a Arábia Saudita, sabe? Então, eu acho que é tu conhecer, procurar conversar com as pessoas, mas sem um sentimento que é muito comum, infelizmente, de superioridade. Porque às vezes tu coloca... Com certeza, eu acho... Eu não gosto de ver uma mulher de burca. Mas eu também não posso começar a discussão dizendo que tu tá errado, tu tem que tirar isso. Porque eu que tô certo. Sabe? Eu vi uma pesquisa na França que é muito interessante, né? Que incomoda mais os franceses ver uma mulher de burkini do que de topless. Então as mulheres podem ficar com os seios à mostra, que é de boa, mas não pode se cobrir. Sabe? Então, eu acho que tu tem que ter uma perspectiva construtiva de procurar entender e conversar e ver como homens e como mulheres, né? Tá, agora vamos lá. Não sei se eu te respondi. É muito difícil, a tua pergunta foi muito boa, Sim, Francisca. respondeu sim. E é bem isso mesmo. Fica presente até a responsabilidade dos jornalistas, né, enquanto comunicadores, quando eles vão falar sobre essas culturas e essas pessoas, né? Mas respondeu sim, obrigada. O professor Bruno, tu falou uma coisa muito interessante agora, mais uma, né? Eu estava dando uma aula quinta-feira da semana passada num programa de um MBA em Negócios Internacionais, no Unicinos,
Eu disse exatamente a tua frase. Se eu tivesse dito ela amanhã, eu ia ter que citar em nota de rodapé o professor Bruno Mendelski. Mas eu disse exatamente o que tu disse. Vocês só me perguntam sobre o que é diferente, sobre qual é a diferença. É muito mais parecido do que vocês imaginam. Porque o que quer um homem árabe médio? O que quer uma mulher árabe média? É tudo muito parecido. As pessoas querem emprego, as pessoas querem um sistema político justo, as mulheres querem seus filhos protegidos, querem amar, têm seus relacionamentos afetivos. Os homossexuais enfrentam problemas muito similares. Então, mas parece que eles vão cavocando a busca pela diferença, quando tu disse exatamente o que eu penso. Tem que buscar na similaridade, porque é aí que a gente vai se entender. Porque exatamente como falou, é muito mais similar do que diferente. Exato, e tu vê que são pessoas, né? Como tu muito bem colocou, né? E eu me lembro que, enfim, nesse grupo de estrangeiros, né? Muitos ficaram chocados em saber que uma amiga minha era muçulmana. Por quê? Pelo marcador, porque ela não se parecia com muçulmana, sabe? Então, tu tem que... Exatamente isso, as pessoas, elas querem uma vida boa, sabe? Elas querem conversar. Olha, ainda a gente tem uma imagem boa do Brasil no exterior, né? Não sei por quanto tempo, mas eu fui na Turquia 2008, 2019, as pessoas ainda têm uma curiosidade, as pessoas querem ouvir os brasileiros, né? Então, olha, é muito rico. O que eu aprendi com os meus amigos muçulmanos e árabes, assim, de educação. Sabe que a pessoa diz assim, Silvia, tu tá bem, mas ela te olha no olho, ela realmente quer saber se tu tá bem. Não é um protocolar, entendeu? É uma coisa assim que... Mas tem que ver as coisas positivas, né? Então, também acho que é um exercício individual, né? Da gente também tentar ver o bom no outro, né? Sim. Ótimo, vamos lá. Nossa, a Paola aqui tocou num ponto, e também o Luca, que, olha, educação na França e laicidade e islamismo é uma coisa assim, ó, mas muito polêmica. Antes, rapidinho, a professora tinha colocado, né, a experiência dela nos Estados Unidos, né, a questão do lugar de fala, né? Eu não sou muçulmano, né? Então mas o mínimo que eu sofri de preconceito foi ser estrangeiro na França. E aquela coisa, eles olham para ti, vê que tu é brasileiro e fecham, sabe? Olha, eu sofri preconceito na França e eu brinco, né? Eu não, enfim, sabe? Eu sou branco, né? Imagina se eu fosse muçulmano, sabe? Então eu tive uma pequena amostra do que ser um pouco maltratado por ser estrangeiro. Eu ficava sempre imaginando, nossa, e os muçulmanos? Como é que deve ser? A questão do sistema de educação, olha, na minha tese, eu fui criticado por isso, né? Eu defendo que há, sim, dentro do governo francês, dentro do próprio Estado francês, elementos de islamofobia. E aí eu investiguei especialmente a lei de 2004, que é a lei que vai proibir na França o uso de símbolos religiosos em escolas primárias e secundárias públicas. Então, qualquer símbolo religioso, uma cruz, um quipá judeu, um véu muçulmano, todos são proibidos. O que se argumentava? Né? Que a escola ela tinha que favorecer o quê? A laicidade, tinha que favorecer a emancipação das crianças. Né? Só que o que acontece, né? Se tu olhar a lei é neutra. Só que a prática ela é islamofóbica. É isso mesmo. Isso é muito interessante, porque eu tive os dados, 90%, nos primeiros 2 anos, 90% dos casos de problema de suspensão eram de mulheres adolescentes muçulmanas. E eu pesquisei os discursos tipo, na Câmara e no Senado deles, o discurso parlamentar, e é muito interessante, porque eles falavam abertamente, não, isso aqui é um modo de proteger, de garantir a autonomia, de libertar essas jovens muçulmanas, porque a escola tem que ser um lugar de aprendizado, de emancipação, sabe? E aí é muito interessante, né? Porque daí eu desenvolvi um conceito de liberalismo radical, de quase liberalismo, que vai desde o Rousseau, né? Que se associa com uma ideia de etnocentrismo do francês, ele ter que educar, ele ter que expandir o iluminismo, né? Então, respondendo para a Paola, assim, isso até hoje
não digo que é um tabu, mas porque os muçulmanos se consideram excluídos do sistema educacional. O que acontece? Mesmo não sendo proibido o hijab e o véu nas universidades, muitos professores discriminam estudantes, pedem para os estudantes sair da aula porque elas estão usando o véu. O que eles usam? Isso é muito interessante. Argumentos liberais. Argumentos liberais de emancipação feminina, de laicidade para excluir. Aí, na minha tese, eu desenvolvi a questão do iliberalismo. E aí, nesse caso, não é mais liberal. Ele é iliberal, porque ele se usa... É paradoxal, né? Um pouco doido. Tu usa de argumentos liberais, emancipação da mulher, a neutralidade no ambiente escolar, para excluir essa mulher. Então, no sistema de educação, sim, é muito tenso isso na França, muito, muito polêmico. Indo já para a questão do Luca, a respeito da política interna e externa do governo, eu acho que sim, alguns mais e outros menos, né? No caso do governo de Sarkozy, nossa, foi terrível. Foi terrível porque, especialmente nos discursos, né? Um discurso fortemente islamofóbico, inclusive agora mais na última eleição que ele perdeu, ele também estava procurando os eleitores da Frente Nacional, da extrema-direita, estava com um discurso muito forte contra os muçulmanos. E o que a gente vê na França é que a islamofobia ela se esconde através do liberalismo, ela se esconde através da neutralidade, da laïcité, do secularismo. Isso na França eu pude comprovar com os dados, né? Mas há muita polêmica porque falei com muitos franceses, eles não concordam, sabe? Há um sentimento de nacionalismo misturado com chauvinismo, com superioridade, que para mim é muito claro, sabe? Há um ranço do colonialismo, sabe? Guerra da Argélia. Então, é uma ferida, eu diria, é uma ferida que está longe de vocês entenderam, cicatriz, né? As palavras às vezes me faltam, né? Mas é isso, está longe de ser resolvido na França. Posso eu fazer uma pergunta agora? Por favor, posso, minha parte. Pronto, tá. Então, olha só. Me ocorreu uma coisa quando tu falou sobre a questão do véu como grande marcador da diferença muçulmana. Uma das coisas que a gente... O Sami Zubaida, na verdade, fala isso quando ele pergunta se o que tem de islâmico na República Islâmica do Irã. E aí ele vai levantar essas questões e de repente ele vai chegando a algumas conclusões, que é parecido, inclusive, com conclusões que a Salwa Ismail também chega, que é assim, ó, na verdade, o que tem de islâmico em muitos governos que se dizem islâmicos é um controle dos corpos. É basicamente colocar mulher para usar véu, impedir que homens e mulheres exerçam sua vida afetiva de maneira livre e impedir que, muito mais óbvio, né, que casais do mesmo sexo exerçam sua afetividade também. E basicamente é isso, é uma separação entre homens e mulheres, um controle sobre as vestimentas femininas, mas também um controle sobre as vestimentas masculinas, que é importante a gente lembrar uma coisa, né? Quando a gente fala sobre a opressão, uma suposta opressão no Islã por causa da vestimenta feminina, a gente tem que talvez refletir sobre uma coisa. No geral, os muçulmanos se vestem de maneira mais conservadora do que a gente. E por um conjunto de características, a gente pode invocar até questões de clima, né? Que tu precisa se vestir de determinadas maneiras quando tá num clima que nem aquele, e não é ficando pelado. Na verdade, ficando vestido, que tu controla a temperatura do corpo. Então, eles se vestem de maneira mais conservadora do que a gente. E não são só as mulheres, são os homens também. Tu não vai ver um homem de shorts, regata, ou vai no supermercado, assim, porque tá calor, o cara sem camisa. Tipo, essas coisas não existem. Então, tem uma questão também de um pouco mais conservador no modo de vestir, que a gente não precisa transformar numa opressão maligna que vai acabar com qualquer liberdade individual. Que não é bem assim. Então, eu acho que essa questão me ocorreu quando eu vi tu falando sobre essa questão do marcador da diferença muçulmana, que muitos governos
Agora, por exemplo, o Talibã, tu vê, né, tomando o poder, já começou a sair na imprensa a questão das mulheres voltarem a serem obrigadas a, supostamente obrigadas a usarem burca. Né? Burca, então, aqui é a palavra correta, usando para aquele lugar específico do mundo. Mas é só isso que a imprensa ocidental tem para dizer? E a questão dos direitos humanos e a questão de que 70% do Afeganistão está vivendo abaixo da linha da pobreza. Como é que vai ficar a administração econômica? Como é que fica a questão das prisões? Quem é que está sendo preso? Não, é uma obsessão pela mulher muçulmana, que exatamente como tu bem pontuou, professor Bruno, vem lá do colonialismo europeu, que são obcecados pela mulher muçulmana e talvez por um dos principais, se não o principal motivo, seja o fato de que o Islã é profundamente protetor dessa questão de impedir o acesso dos homens ocidentais às mulheres muçulmanas. Coisa que não aconteceu no nosso território, por exemplo, né? Vide a questão das nossas mulheres indígenas, vide a questão das nossas mulheres negras, o que sofreram historicamente os muçulmanos se organizaram para essa proteção. Então, me parece que essa obsessão ocidental pela mulher muçulmana tem muito a ver com essa herança cultural ou colonial que o professor Bruno falou. Não sei se tu... O que tu comentaria, assim, sobre isso? Até me corrigindo se eu estou dizendo alguma coisa que talvez não... Não, eu concordo inteiramente contigo. Eu estava anotando e pensando aqui. Uma coisa que eu tentei fazer na minha tese, mas foi difícil, mas eu consegui pelo menos um pouquinho, e que a gente não se dá conta e que revela um machismo que a gente... E aí eu também faço autocrítica. A questão tem que perguntar para a mulher se ela quer usar aquilo ou não, né? Eu acho que esse é o principal, é o ponto inicial, né? Então, porque a parte da leitura errada que o Ocidente faz é que parte que todas as mulheres não querem usar aquilo que são obrigadas, né? São obrigadas, né? E esse é o ponto. Porque eu acho que se a mulher quer usar aquilo de bom grado, qualquer coisa que tu fizer, tu tá interferindo na liberdade dela, né? E aí e quem defende isso é o liberalismo europeu clássico, blá, 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 sabe? Então, e esse é um ponto, né? Que as mulheres, elas não são consultadas, né? Vou te dar um exemplo, professora. Além dessa lei do véu da escola, teve uma outra lei muito polêmica na França, que agora está fazendo 10 anos, que foi chamada a lei da burca, né? Que proibiu que pessoas saíssem na rua com o rosto coberto. É muito interessante porque eles fazem uma lei extremamente neutra, mas essa lei foi para quê? Para atacar, para impedir que as mulheres usassem a burca e o niqab, né? Que é o véu que deixa só os olhos, né? Só que qual é o interesse? Eu consegui dois estudos, um é da Open Democracy, que entrevistou 30 mulheres francesas que usavam o niqab e a burca. E essas mulheres falavam que a vida delas piorou depois daquela lei. Porque, enfim, elas não participaram do debate, não chamaram elas não... Enfim, a maior parte delas gostava de usar e agora não pode mais. O que elas fizeram? A lei segregou elas. Porque, enfim, como elas têm essa... Boa parte delas, né? Que gostariam de usar e não pode usar, então elas não saem de casa. Elas foram marginalizadas. Uma lei que supostamente tem um tom emancipador, né? Mas qual é o problema? É a ótica do colonizador, né? Tu não chama para discussão. O que eu vi nos debates é que tu tem que chamar as mulheres e a comunidade muçulmana como um todo para discussão. Isso não foi feito, né? E isso no caso da França. E no caso do Irã, da Arábia Saudita, com certeza, é um controle político também, né? É um controle político dos corpos e que... Enfim, é problemático, né? Eu digo que é bem problemático, é bem problemático, né? E com certeza eu acho que há uma obsessão ocidental, muito no sentido de fetiche masculino, daquela coisa, sabe, de ver a mulher com desejo e ela ser impedida, né? O homem colonizador ser impedido pela religião, né? Então talvez sugere uma coisa do subconsciente que eles estão lá e são frustrados porque eles querem ver e não pode, né? Sabe? Só que não dão... A questão né? É tentar dar voz para essas pessoas, né? Eu tentei na minha tese trazer essas mulheres para falar sobre isso, né? Porque elas que são a grande parte, né? Só que, lógico, é complexo, né? Tipo, tem todas as questões de como tu foi criado, né?
Mas eu acho que o ponto é, as pessoas me perguntam, Bruno, por que tu estuda islamofobia na França? Tu não é francês, tu não é europeu e tu não é muçulmano. Eu digo, porque eu vejo essa coisa da islamofobia pela ótica dos direitos humanos. Direitos humanos universais para todos. E a islamofobia, na minha visão, eu defendo, ela é uma violação dos direitos humanos. É uma violação. E eu fazia com os meus amigos o paralelo com o racismo, como tu falou. O que os muçulmanos sofrem, olha, não é tão diferente do que os negros sofrem. É uma minoria sendo marginalizada. Lógico que tem todos os graus diferentes, né? Mas é uma minoria que está sendo marginalizada por uma característica dela. E eu acho que, por favor, me corrija se eu estou errada, tu acha que na questão das religiões afro-brasileiras, essa questão da intolerância contra as práticas dessas religiões está muito associada à questão racial, da mesma forma que a intolerância contra as práticas muçulmanas também está associada a questões raciais? Eu acho que sim, eu acho que sim, sabe? Porque o que a gente vê, né? Que historicamente essas. Vou te falar da perspectiva, tá? Do homem branco de classe média baixa, tá? A gente se construiu muito essa ideia de que essas religiões afro são inferiores, tem um pensamento, e é até interessante porque elas acabam ocorrendo sempre às margens, né? Sempre fazem meio que escondido. Isso. E se associou as religiões de matriz afro, enfim, eu estou muito longe de ser um especialista, eu sei muito pouco, mas enfim, com a questão da racialidade, né? Sabe? Enfim, eu te confesso, professora, que eu não cheguei assim a aprofundar teoricamente na minha cabeça, mas com certeza eu acho que pode haver diálogos, entendeu? Porque eu sempre penso no macro. No macro, o que é? É uma categoria, são seres humanos que são enfatizados as suas diferenças, e isso está estruturado numa relação de poder. Muito claro, porque aí eu vou voltar, se tu me permite, que eu sou fã de carteirinha do Said, né? Ele vai dizer que essa questão do orientalismo, dessa construção, porque o que é legal do orientalismo do Said? Ele vai dizer que essa representação não era só no discurso oficial, estava no livro da escola. Então as crianças, ela estavam na literatura, entendeu? Então, tipo, era uma coisa difundida daí do conhecimento do conhecimento como poder, né? Então isso legitimava as práticas de colonialidade dos europeus. Da mesma forma, penso eu, agora eu vou riscar, é quase que um palpite, né? Que essa questão de tu marginalizar essas religiões afro, tu tá ali sustentando a escravidão no Brasil, né? Vergonhosamente, acabou ontem, né? Se tu for olhar o grande período da história, né? Sabe? Então, eu acho que sim. Eu sempre tento a ver com simpatia essas questões, essas lutas, que são lutas de povos, minorias, mas no sentido de minorias que têm os seus direitos violados, como os negros no Brasil, os indígenas, os povos originários no Brasil, com certeza. Eu falava para os meus amigos lá fora, aqui no Brasil a gente não tem tanto da islamofobia, mas tem dos negros e dos povos originários, né? Que é o pessoal que estava aqui, né? Antes de chegar os europeus que estavam aqui, tinha a sua civilização, a sua língua, os seus costumes, e aí que tá, né? E sempre eu insisto, há sempre um discurso, um pensamento, os estereótipos que tu vai repetindo e a prática, né? Aí o que eu vi? Que muitos desses discursos, dessa coisa, a mulher não pode usar burca, vadia, não sei o que, isso se representava na prática. Então esses discursos, eles iam chegar na ponta. Perfeito. Luca, eu acho que a gente pode abrir o espaço para mais uma pergunta, que tem uma colega com a mão levantada, mas depois a gente precisa liberar o professor Bruno e a professora Silvia, que tem que botar o nenê para dormir ainda, da janta, pro Raulzinho. Isso é muito importante. Muito importante, né? Tu vê outras no duas... Facebook, né, Bruno? Oi? Tu vê o meu filho no Facebook, de vez em quando eu coloco umas com fotos. certeza. Tá lindão, vejo, né? ele. Não, coisa mais querida, né? E sendo muito educado de uma maneira emancipadora. Isso eu acho muito bonito, entendeu? Sim. Sabe? Isso é muito. Tu usar a educação nesse sentido de dar liberdade e autonomia para a pessoa. Eu acho muito fantástico. Eu sou teu fã, professora. Obrigada. Vamos então para a nossa última pergunta, professor Bruno? Vamos lá. Certo. A Paola colocou no chat que é para mim fazer a pergunta do Natan, que ela acha interessante. Tá? Professor, muito obrigado pela sua fala, foi extremamente elucidativa. Minha pergunta é: o senhor acredita que podemos considerar as redes sociais e a internet como potencializadoras da islamofobia ou seriam elas aliadas do combate da mesma? Trago essa questão, pois aqui no Brasil há uma jovem muçulmana
de ascendência libanesa, que recentemente alcançou mais de 100 mil pessoas inscritas em seu canal do YouTube, onde desmistifica questões envolvendo sua religião. Ao mesmo tempo, nas redes sociais, temos a grande mídia divulgando uma imagem negativa do Islã, bem como inúmeras pessoas sendo convencidas por esse discurso e o replicando. Agradeço de antemão. Natan, né? Natan, obrigado pela pergunta. Aí que tá, né? Eu me lembro que, vou dar uma volta aqui antes, né? 10 anos atrás, quando começou a Primavera Árabe, todo mundo falava, as redes sociais, a Primavera Árabe ocorreu pelas redes sociais. As redes sociais, na verdade, são ferramentas, né? Isso é importante. São ferramentas que cabe as pessoas usarem, né? E digo, né? Mais uma volta um pouco, né? No Brasil, né? Infelizmente, né? Grupos obscuros têm tomado conta dessas redes sociais, das redes sociais. Então, eu acho que cabe à sociedade, às pessoas, ocupar o espaço das redes sociais. Porque, sim, é muito fácil... lógico, na minha tese eu não investiguei tanto, vamos chamar assim, islamofobia online, mas é crescente isso, é crescente. Mas cabe às pessoas ocuparem esses espaços. Então, sim, tem um potencial muito danoso. Porque esse preconceito, esse ódio que se propaga contra o Islã, olha, e tem... tu pode fazer um paralelo com o ódio da extrema-direita, do que a gente está vendo no nosso governo, com mentiras, sabe? Então é uma ferramenta, mas por quê? Porque eu acho que enfim, a esquerda, as pessoas elas têm que ocupar esse espaço e debater, porque senão a extrema-direita, os robôs, aquela coisa toda, eles vão ocupar, né? E aí o que importa é o ódio, né? Então vai o ódio contra o Islã, vai o ódio contra os gays, contra os negros, sabe? Então, deixa eu ver aqui. Eu acho que a questão parte para a gente ocupar o espaço, né? Eu acho que no sentido de combater, porque, enfim, é uma possibilidade muito forte, muito, muito forte. Especialmente no WhatsApp, né, que tem um controle menor ainda. Ainda essas grandes redes ainda fazem um meia-culpa, né? O Facebook, tipo, eles vendem os nossos dados ali, ganham bilhões, né? E dizem, não, estamos combatendo o preconceito e tal. Mas estão vendendo os nossos dados, né? Sabe? Então, eu acho que a questão passa por ocupar esses espaços, sabe? De discutir, debater, falar o que é mentira, o que é verdade, né? E deixar muito claro que liberdade de expressão não é chancela para o ódio. Preconceito não é opinião. É assim. Esse vale para qualquer coisa, né? Contra as mulheres, contra qualquer preconceito não é opinião, sabe? Então, tu pode te manifestar, debater ideias, mas de forma respeitosa, né? E não usar isso para atacar, como a gente vem visto na prática, incrível, né? Usa-se da liberdade de expressão para atacar instituições, minorias, né? Então, é uma ferramenta, né? Eu brinco, é que nem o Netflix, né? Netflix, olha, eu digo assim, ó, que tem algumas coisas muito boas, mas tem muita coisa ruim. Então tem que ter paciência, tem que usar de forma correta, né? Aí tu vai achar coisa boa, mas a maior parte das vezes as coisas não são tão boas, né? Cabe a nós, né? Cabe a gente ocupar o espaço, né? Eu acho assim, como cidadão e cidadã, sabe? De estar ali, se posicionando, se manifestando, tentando combater, né? Porque, enfim, se deixar para os nossos líderes, né? Os atuais, então, é um filme de terror, né? Eu acho que esse é o papel que o Diálogos Promere também tenta cumprir dentro do projeto maior do Promere, que é exatamente trazer, pelo menos uma vez a cada 2 meses, um grande especialista na área dos estudos de racismo e política mundial. E é por isso que eu só tenho a te agradecer, Bruno. Quem é que poderia, no Brasil, dar uma aula como essa? Por isso que quando falam assim, pô, mas tu não é francês, tu nem tem problema de islamofobia no Brasil, por que tem que estudar isso? Porque tem que estudar. Tem que estudar. Exato, porque é um ataque às pessoas, sabe? Isso que tem que... Eu gosto de fazer os paralelos, porque um ataque contra o negro, esse racismo é inaceitável, um ataque contra o muçulmano, por ser muçulmano é inaceitável, tu não pode concordar com isso, sabe? E a gente tem que se mobilizar, gente, e também me permitir um certo afastamento, porque, enfim, sabe, não era nem europeu, nem muçulmano, sabe? Eu acho que a gente tem que estudar isso, né? Mas também reconhecendo, como a senhora muito bem disse no início, né? Eu não tenho lugar de falar, eu não sou muçulmano, eu não sou mulher, mas eu sofri um pouco como estrangeiro. Então eu também tenho que ter consciência disso, né? Eu sempre digo, né? Da onde que eu tô falando. E usar, se eu tenho alguma projeção, para dar espaço para as pessoas falarem, né? Acho que isso é muito importante. Reconhecer isso, né? E eu acho que o Promere, aqui, o nosso Diálogos, ele dá um passo além
colocando a questão da islamofobia como um dos nossos temas de estudo, de debate, de pesquisa e de diálogo mesmo nos nossos próximos encontros. Eu te agradeço uma vez mais. Muito obrigada, professor Bruno. Eu espero que a gente se encontre com mais frequência. Pois é, né, exatamente, professora. Né? Nós estamos precisando. Vamos organizar, assim, alguma coisa em conjunto. Eu agradeço a ti, agradeço o Luca pelo convite, pelo tempo. Nossa, consegui me organizar, montar uma palestra, sabe, que seria a altura do que vocês esperavam. Obrigado, tive tempo de me organizar. Agradeço aos alunos, muito bom, as perguntas, a participação. Eu estava falando antes de começar com o Luca, né? Fiquei torrando a paciência dele uns 20 minutos, né? Cheguei 5h30, porque eu sou meio atrapalhado com as internet da vida, né? Que legal esse programa de mentoria, né? Porque eu estava falando, eu, na graduação, eu era muito perdido. Lógico, eu não... felizmente, eu não tive o problema das cotas, da vulnerabilidade, mas como estudante, eu era muito perdido. Então, que bom que tem um projeto organizado pelos estudantes, o Luca, mediado pelos professores, para ajudar os jovens nesse processo, né? Sabe? Às vezes a gente fica perdido, é normal, sabe? Não conhece as coisas. Então, parabéns por essa iniciativa. Obrigado mais uma vez e estou sempre à disposição. Muito obrigada, professor Bruno. Eu já aproveito para dizer que, às vezes, são eles que nos ajudam. Tipo, o Luca, eu não sei onde é que saiu esse rapaz, sinceramente. Eu não sei onde é que saiu esse rapaz. Eu sei que, assim, ó, ele tá movimentando várias coisas do Promere que eu não consigo dar conta. Então, às vezes, a gente vê que é uma oportunidadezinha de estudar, eles entram em tudo e eles realmente trazem vida, trazem luz, trazem tudo para os nossos projetos. Muito obrigada a todos vocês, uma boa noite e eu espero que a gente se reveja em breve. Obrigada. Obrigado. Tchau, pessoal. Boa noite. Bom início de semana. Tchau, boa noite. Obrigada a todos. Obrigada, gente. Tchau, tchau.